Olá, turma 702, estamos de volta, queridos. Vamos iniciar o nosso conteúdo do módulo 18, que fala de predicação ou transitividade verbal. Ok, pessoal? Alguns autores preferem o termo predicação verbal, enquanto outros preferem transitividade verbal. Mas aí a gente colocou os dois significam a mesma coisa, tratam do mesmo assunto. Tá, ok? Para que não fique dúvida, tratam do mesmo assunto. E esse assunto nós vamos encontrar aí no módulo 18, ok? Primeiro nós vamos tentar entender, né, do que trata essa transitividade ou essa predicação verbal, queridos. Do que ela fala? Na verdade, essa transitividade, gente, essa transitividade vem da palavra trânsito, né? Da necessidade do meu verbo transitar ou dele não transitar. Que seria esse transitar? Dele pedir um complemento, né? Ou ele não pedir um complemento. E quando ele não pede um complemento, ele vai ser um verbo intransitivo. E quando ele pede um complemento, ele será um verbo transitivo, ok? E ainda nós temos também o verbo de ligação também dentro desse estudo, né? Que é um verbo que é não significativo, né? Esse verbo, o verbo de ligação, como nós já vimos, ele vai servir apenas para quê, gente? Para ligar o meu sujeito, né, até a sua característica, a característica que fica lá no meu predicado, se referindo ao meu sujeito, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aí. A transitividade verbal é o estudo do papel exercido pelo verbo na oração, ok? Ele pode ser um intermediário entre o sujeito e atributo, caracterizando o verbo de ligação ou não significativo. O verbo de ligação, ele também pode ser chamado de não significativo, ok? Ou pode ser a ação em si, a qual costumam se ligar os complementos, caracterizando o verbo de ação ou significativo. Então, o meu verbo, né, de ação ou significativo, ou ele vai trazer todo o sentido da ação em si, ou ele vai se ligar a complementos que vão completar o seu sentido, ok? Então, aí eu tenho alguns exemplos para vocês. A Deus inveja não sinto. Observem aí que esse verbo sinto é um verbo significativo. Por quê? Porque ele está pedindo um complemento. Que complemento é esse, gente? É o termo inveja. Quem sente, sente alguma coisa. Sente o quê? Inveja. Então, ele está pedindo um complemento e esse complemento é o termo inveja. Olha lá. Eu me senti triste com o resultado. Observa aí que o mesmo verbo, o verbo sentir, está servindo para quê? Para ligar o atributo triste a quem, gente? Ao meu sujeito eu, né? Então, aí eu tenho um verbo não significativo, ligando o meu atributo triste ao meu sujeito, ok? Então, observem que eu tenho o mesmo verbo com funções diferentes, com papéis diferentes. O que está determinando isso? O que está determinando a classificação do meu verbo é o contexto em que ele está inserido, ok? Olha lá, quero viver como vivo. Observa aí que esse meu verbo vivo é um verbo significativo, porém não tem nenhum complemento depois dele. Ele não vem ligado a nenhum tipo de complemento. Então, ele é um verbo que não pede complemento. Ele já é um verbo intransitivo. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo que pede complemento, que é esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho um verbo de ligação, que é esse meu segundo exemplo, que é um verbo não significativo. E tenho um terceiro exemplo, que é o meu verbo intransitivo, que não pede complemento, ok? Vamos estudar cada um deles a partir de agora? Vamos lá. Olha aí, ó. Meus verbos de ação ou significativo. Olha aí o que está escrito aí, pessoal. Vamos marcar.
A maioria dos verbos tem objetos, tá? A maioria, que indicam coisas ou pessoas que completam seu sentido, ou indicam ações que se encerram em si mesmas, tá? Quando ele pedir complemento, eu vou ter quem, gente? O meu verbo transitivo. Quando ele indicar uma ação que se encerra em si, ou seja, que tem seu sentido completo, eu vou ter o meu verbo intransitivo. É assim que eu separo os meus verbos de ação. Eles podem ser classificados em transitivos ou intransitivos. Transitivo, se pedir um complemento. Intransitivo, não pede complemento, ok? Então, vamos ao estudo aí dos verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles verbos que vão apresentar, tá, complementos verbais ou o que nós chamamos de objetos. Para identificá-los, basta respondermos algumas perguntas que devem ser feitas única e exclusivamente a quem? Ao meu verbo. Eu tenho que fazer a pergunta ao meu verbo. Sendo assim, eu vou descobrir que tipo de complemento o meu verbo precisa. Se vai ser um objeto direto ou se vai ser um objeto indireto. Já adianta aqui para vocês, isso nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, esses nossos complementos, mas eu já adianto para vocês aqui. O meu objeto direto, ele vem ligado diretamente ao meu verbo, sem preposição. E o meu objeto indireto, ele vem ligado ao meu verbo através de preposição, ok? Então, olha aí, ó. Não te sigo. Observa que aqui o meu verbo seguir, ele está pedindo o complemento. Segue quem? Segue o quê? Te sigo. Esse te aqui é o meu complemento. Eu tenho um pronome aí na função de complemento verbal. Então, se eu tenho aqui, se eu fiz a pergunta quem ou o que depois do meu verbo, eu tenho aí um verbo transitivo direto, ok? Agora, olha o meu segundo exemplo. Gozo de todo o conforto. Gozas de todo o conforto. Quem goza, goza de quê? Né? Goza de quê? De todo o conforto. Tudo isso aqui é o meu complemento. Observa que eu fiz a pergunta de que, utilizando uma preposição. Quando eu faço pergunta de que, para que, com que, utilizando preposição, o meu objeto ele vai vir com preposição. Logo aí, eu tenho um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque eu utilizei preposição na minha pergunta. Sempre que eu utilizar preposição na minha pergunta, eu terei um verbo transitivo indireto. Dize-me tu, companheiro, onde achas tanto dinheiro? Observa aqui que o meu verbo dizer, ele pede dois complementos. Quem diz, diz alguma coisa para alguém. Diz para quem? Para mim. Olha aqui o me aqui representando o mim. Diz o que, né? Então, quando eu faço a pergunta, diz o que, para quem, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Quando eu tenho que fazer duas perguntas, o que e para quem, esse meu verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele precisa de dois complementos. Mais à frente, nós vamos estudar sobre os complementos verbais, ok? Então, não se prendam nisso. Só precisam saber aqui que os verbos transitivos são aqueles que vão precisar de complemento, ok, queridos? Vamos para os verbos intransitivos. Verbos intransitivos, queridos, são aqueles que encerram a ação em si, ou seja, eles não vão pedir complemento. E qual é a consequência disso, gente? A consequência disso é que esse tipo de verbo não apresenta complementos verbais. Ele não apresenta complemento verbal. Se ele não pede complemento, ele não vai apresentar complemento. Então, vamos ver os exemplos aí. Olha aí, ó. Sigo em frente. Olha aqui o meu verbo seguir. Isso diz muito sobre você. Olha aí o meu verbo diz. Olha aí a observação que o livro colocou para vocês referente a essas duas frases. Olha aí, ó. Nessas novas frases, os verbos seguir e dizer perderam seus complementos. Por isso, se tornaram intransitivos. Gente,
Lá no nosso outro exemplo, no exemplo anterior, né, nós vimos que o verbo seguir era um verbo transitivo e o verbo dizer também. E agora, como pode isso? Como pode ele agora ter perdido esse complemento? Em vez disso, eles passaram a ser acompanhados por advérbios e locuções adverbiais, que vão indicar o que, pessoal? Vão indicar circunstância. Então, indicação de circunstância, gente, é diferente de ser um complemento verbal, ok? Quando eu digo seguir em frente, eu faço a pergunta, eu posso fazer perguntas para o meu verbos do tipo: seguir para onde? Seguir em frente. Esse em frente aqui está me indicando uma circunstância de lugar. Já quando eu digo diz muito sobre você, diz quanto? Diz muito, que indica uma intensidade. Então, está indicando uma circunstância de intensidade. Diz sobre quem ou sobre o quê? Sobre você, que está me indicando um assunto. Então, gente, o que a gente pode concluir depois desses exemplos aqui? Depois de analisar esses exemplos, o que podemos concluir sobre a definição do que é intransitividade? O que a gente pode concluir? Não se pode afirmar que o verbo intransitivo não é seguido de uma informação, tá? Ele é seguido de uma informação, visto que pode apresentar diversas circunstâncias adverbiais. Isso pode ser verificado por perguntas como, quando, com quem, por quê, para quê, sobre o quê, quanto, entre outras. Precisamos atentar para o fato de o verbo intransitivo não ter complementos, o que deve ser verificado por outras perguntas: o que, quem, para quem, de quem, por quem, entre outras. Então, para eu saber o meu complemento, eu preciso fazer perguntas do tipo o que ou quem depois do meu verbo. E para complemento, de que, para que, ok? Quando eu tenho esses advérbios ou essas locuções adverbiais completando o meu verbo, eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo informações a mais. Eu estou indicando circunstância, mas o sentido do meu verbo está completo. É por isso que ele não precisa de complemento, ok? Então, vamos seguir. Deixa só eu voltar aqui e observem também, para mais uma observação, observem também que o que faz esses verbos aqui serem diferentes dos outros é o quê? É o contexto em que ele está inserido. Então, gente, sempre é importante a gente avaliar o contexto em que o verbo está inserido. Ok? Não sei se vocês lembram lá nos exercícios que nós já fizemos hoje, que nós falamos aí nas nossas outras aulas, nós vimos verbos que em determinado momento eles se comportam como verbos de ligação e que em outros momentos eles se comportam como verbos de ação, verbos significativos. Então, o contexto é muito importante, ok? Vamos então para os verbos de ligação ou chamados também verbos não significativos. Esses verbos, gente, eles atuam como intermediários, visto que eles só servem para estabelecer conexão entre o meu sujeito e o seu atributo, que a gente já sabe que é chamado de quê, pessoal? Predicativo do sujeito, ok? Por sua função como conector, o verbo de ligação desempenha papel secundário, enquanto o atributo é que terá papel principal. Já vimos isso também. Quando a gente tem um predicado nominal, quem é mais importante? É o meu predicativo. É ele que desempenha o papel principal dentro do meu predicado, tanto que ele que é o meu núcleo, ok? Aí eu tenho um exemplo aí nesse quadrinho aí disso. Olha aí, ó. Eu tenho aí o meu sujeito. Eu ando
triste e arrepiado. Observa que o atributo triste e arrepiado está concordando com o meu sujeito, eu, está no singular. Já nos adiante, olha lá, elas andam tristes e arrepiadas. Observa que esses tristes e arrepiadas está concordando com o meu sujeito, elas. Se eu estivesse falando deles, eu teria tristes e arrepiados. Então, observem que a concordância do atributo está diretamente relacionada com quem? Está relacionada com o meu sujeito, ok? Então, olha aí, ó. Para perceber as conexões, observe a concordância do predicativo com o sujeito. Os atributos triste e arrepiado se flexionam de acordo com o sujeito a que se referem o que nós acabamos de falar aí, ok? Este é o procedimento mais seguro para notar que o atributo não se liga a verbo, mas sim ao sujeito da oração. Como os verbos de ação são predominantes, é possível enumerar os mais famosos verbos não significativos de acordo com a ideia que se pretende expressar. Então, gente, como os verbos não significativos não são tantos, a gente consegue relacionar alguns deles aqui para vocês. Vamos ver, então, os mais comuns, mas não quer dizer que essa regra sempre será seguida. Acabamos de falar. Vai depender do contexto em que esse verbo está inserido. Isso é muito importante que vocês lembrem, ok? Então, vamos lá. Se eu quiser expressar características circunstanciais ou momentâneas, eu vou utilizar verbos como estar, parecer, andar, sentir-se. Se eu quiser passar características permanentes ou fixas, eu vou utilizar verbos ser e viver. Se eu quiser indicar mudança ou transição de características, verbos como ficar, tornar-se e virar. Se eu quiser indicar manutenção de características, eu vou indicar verbos como permanecer e continuar. Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui o nosso estudo da predicação verbal. Falamos dos nossos verbos de ação, que são os verbos também chamados de verbos significativos, que eles podem ser verbos transitivos, aqueles que pedem complemento, e verbos intransitivos, aqueles que não pedem complemento. Falamos também dos verbos intransitivos, né, que acabamos de falar, que são aqueles que não pedem complemento. Falamos também dos verbos de ligação, que são chamados verbos também não significativos, que eles só servem para estabelecer conexão entre o meu sujeito e o meu atributo, que é o meu predicativo do sujeito, ok? E aí, se vocês observarem, na página 57, nós temos aí uma situação-problema para resolver. Vamos tentar fazer juntos essa situação-problema, pessoal? Vamos lá? Olha aí, ó. No nosso gênero poema, vamos ler primeiro esse poema aí. Identidade. Cabelos molhados, sol encharcado, pele salgada, vento nos olhos, areia nos pés. O corpo sem peso é nuvem à toa. O tempo inexistente, a vida é uma boa. Mergulho na água, azul deste céu. Sou peixe de ar, sou ave de mar. Mergulho em mim mesmo, silêncio profundo. Sou eu e sou Deus, de passagem no mundo, nadando sem rumo, entre conchas e paz, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: no gênero poema pode haver o uso de rimas nos versos. Identifique um par de rimas constituído por palavras de classes gramaticais diferentes. Em seguida, informe quais são essas classes gramaticais, essas classes de palavras. Que classes de palavras a gente se refere aqui, gente? A gente dizer as classes de palavra, vamos relembrar. É você dizer se a gente está falando de substantivo, adjetivo, verbo, pronome, preposição, ok? Advérbio. Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar as rimas desse poema. Rimas são sons semelhantes, aquele sonzinho lá no final do meu verso, ok? Então, vamos tentar encontrar aqui, ó, molhado, encharcado, salgado a olhos,
Olha aqui, ó, nossa primeira rima. À toa rima com boa. Olha o finalzinho aqui, ó. Toa rima com boa. Aqui também, ó, ar pode rimar com mar, ok? Profundo, que rima com mundo, ok? Então, tenho essas rimas aí nesse poema. Mas ele quer as rimas, um par de rimas com classes gramaticais diferentes. Então, eu tenho aqui, essa primeira aqui, ó, à toa com boa, eu tenho classes gramaticais diferentes aqui. Esse à toa aqui é uma locução adverbial, está indicando o modo, ok? Então, é uma locução adverbial. Já boa é o quê, queridos? Boa é um adjetivo. Então, aqui eu já tenho um que vocês poderiam colocar aí como exemplo. Já essa segunda rima aqui, ar e mar, os dois são substantivos. Então, não posso colocar esse exemplo aí, porque os dois eu quero classes gramaticais diferentes. E aqui, no caso, os dois possuem a mesma classe gramatical. Os dois são substantivos, então não pode ser esse. E ainda tem aqui, ó, profundo e mundo. Profundo é adjetivo e mundo é substantivo. Então, poderia colocar esse exemplo aí, ok? Então, a resposta aí poderia ser ou à toa e boa, à toa sendo locução adverbial e boa adjetivo, ou profundo e mundo, com profundo sendo adjetivo e mundo substantivo, ok? A número 2 diz o seguinte: leia estes versos. Mergulho na água azul deste céu. Qual é a transitividade do verbo mergulhar nesses versos? Gente, a ação de mergulhar, ela traz em si, né? Quando a gente diz vou mergulhar, ela não precisa de nenhum complemento. Aqui eu tenho uma circunstância, né? Eu estou dizendo onde eu vou mergulhar. Estou dizendo o lugar, na água, né? Na água azul deste céu. Estou indicando lugar apenas. Então, aqui é uma circunstância. O verbo mergulhar, ele não pede um complemento. Se ele não pede o complemento, eu tenho aqui um verbo intransitivo. Ok, queridos? E aí, na letra B, pede para a gente elaborar uma frase em que esse verbo apresente sua transitividade padrão, que é essa, né, gente? Mergulho na água, mergulhei na piscina, ok, queridos? Tenho vários exemplos aí que vocês podem colocar, ok? Então, queridos, nossa aulinha de hoje, essa primeira etapa fica por aqui, tá? E nós vamos retornar daqui a pouco. Eu vou pedir para que vocês façam a página 58, esses exercícios aí da página 58, para que a gente possa corrigir. Ok, pessoal? Então, daqui a pouco a gente retorna com esses exercícios.